Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como sempre, o nosso assunto é o reino de Deus. A nossa premissa está no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, que diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa base para toda a busca e para todo o intento que nós temos em compartilhar a palavra de Deus e também de conhecer mais do reino dos céus. E essa semana, esse vídeo, nós vamos tratar de mais 10 quizzes, os quizzes da semana, que envolvem justamente os temas do reino. E o primeiro deles fala como é tratado a questão da traição no reino. E no reino, a traição é tratada com a mais alta pena possível. E nós vemos isso na Bíblia, quando Deus falou para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, vocês já sabem, eles morreriam. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, a rebelião deles, que nós conhecemos como pecado, a rebelião, a traição deles em escolher um outro para governar sobre eles, quando eles escolheram ouvir o que a serpente disse, aquilo foi tratado como uma traição. Tá? Então, isso está bem conectado com a segunda pergunta, que diz respeito o que é se rebelar no reino. Então, rebelar no reino não é liberdade de expressão, como nós vemos. Um reino verdadeiro, rebelar-se é dizer, eu não quero mais ter vínculo com esse soberano. Então, rebelar-se é tratado como traição. Por isso, está bem atrelado a primeira com a segunda pergunta da semana. Tá? Então, continuamos para a próxima, que diz sobre qual foi o tópico, o assunto principal de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição dele. Ele ficou na terra num espaço de 40 dias. Adivinha o que ele ficou falando? A Bíblia registra que ele ficou falando coisas acerca do reino de Deus. Então, será que seria importante esse assunto, o reino de Deus? Jesus ficou falando sobre esse assunto com os seus discípulos. Nós temos também na sequência algumas opções sobre quais seriam as parábolas do reino que Jesus citou. E das opções nós lemos mencionada seria a semente de mostarda e a do fermento. Tá? Então são duas parábolas muito conhecidas que Jesus contou para ilustrar o poder do reino e a influência do reino. Então pega essa mensagem aí, tá bom? E também nós temos a indagação, a orientação sobre o que seria o princípio da Commonwealth, riqueza comum no português. Nós vemos isso em reinos, por exemplo, como os reinos da Inglaterra. Todos os países que estão ligados ou que foram colonizados ou que ainda estão debaixo dessa governança, eles são socorridos pelo governo principal, no caso a Inglaterra. Então, esse princípio traz a ideia de que mesmo existindo posições e cargos diferentes, todas elas sejam mais pobres ou sejam mais ricas, elas vão usufruir da mesma riqueza, da mesma fonte de riqueza. E todas as suas necessidades devem ser sanadas, devem ser supridas. Essa é uma premissa que aparece na Bíblia quando diz respeito ao reino de Deus. Quando o reino de Deus se manifesta, quando ele fala em Mateus 6,33, Jesus Cristo falando que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ela está nos dizendo isso. Não quer dizer que vai sobrar, não quer dizer que se alguém tem está errado, mas ela está dizendo que não é esse o foco. Tá? A Bíblia ela fala sobre mordomia. Então é importante nós considerarmos esse aspecto quando nós estudamos a Bíblia. Nós também vemos a próxima pergunta falando sobre soberania no reino. O que isso significa? Isso está conduzindo a uma ideia de que o Senhor é dono de tudo. O soberano, ele é senhor de tudo, ele é dono de tudo, ele é direito, até vou ler aqui da minha colinha, é o direito exclusivo de uma autoridade suprema sobre um grupo de pessoas. Deus se identifica como soberano. Nós vemos isso em Salmos, no versículo 103, capítulo 103, versículo 19. Então é bom nós considerarmos essas mensagens. O Senhor é criador dos céus e da terra. Então, por direito de criação, ele é dono de tudo. Ele é soberano. Também vemos sobre do que é composto um reino. Nós podemos considerar inúmeras questões, inúmeros pontos, características que compõem um reino, mas tem algumas que de fato não podem faltar. Um reino, ele é composto pelo território, pelas pessoas e pelo rei. Se faltar algum desses três elementos, o reino é incompleto. Então, quando nós vemos Mateus 6,33, que é sempre a nossa base, nós vemos esse versículo se cumprir, nós vemos esse princípio se cumprir, quando nós reconhecemos a respeito de alguém reinar sobre alguma área, alguém ter um território, uma área na qual ele reina, e pessoas a qual ele lidera. Não é sobre governar pessoas. Nós já falamos sobre isso em um outro dia, que a ordem de governo de Deus não era sobre outras pessoas, mas sobre todos os aspectos, à exceção de outro ser humano. Tá? E também nós vemos que implorar pelo básico
é algo que é vergonhoso para o rei. O rei não gosta que um súdito implore pelo básico, porque é esperado que um reino próspero, o básico essa pessoa já tem. Então, o rei fica envergonhado. Então, quando se presenteia um rei, ele sempre vai mostrar a sua glória, o seu poder, entregando algo mais valioso para mostrar aquilo que ele tem. Mas quando alguém implora pelo básico, está mostrando um rei, um governo fraco, pobre. Por isso que isso é vergonha para o rei. Entrando nas duas últimas perguntas aqui, nós vemos da onde vêm as leis, da onde são oriundas as leis em um reino. Tudo advém do rei e do caráter do seu rei. Tudo no reino reflete o caráter do rei. O rei e o reino são um só. Quando eles se desvencilham, o reino está desfeito. Aquele reino está desfeito, pelo menos na sua essência. Uma vez que um rei morre e é colocado o seu filho no lugar, não quer dizer que o reino diluiu, mas a partir dali você vai ter um novo reino, porque aquele novo rei tem um caráter diferente do seu pai, não é igual, e o seu reino então vai começar a expressar a integralidade, a glória daquele rei que está no trono. Pense sobre isso. E a última pergunta é muito fácil, nós falamos sobre reino e democracia. O que elas são? E é claro, gente, que reino e democracia são distintas. É muito importante nós considerarmos isso quando nós lemos a Bíblia, quando nós consideramos essa afirmação. Uma democracia, nós votamos para o governante, nós votamos por leis, nós discordamos, nós temos liberdade de expressão. E no reino não acontece assim. O que o rei disser, isso é lei. Quando nós entendemos isso, quando nós lemos a Bíblia pensando a esse respeito, nós começamos a cogitar a ideia de obedecer às leis de Deus de uma forma muito mais impetuosa e efetiva. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa mensagem desse dia, desse resumo da semana, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida e vai contribuir para o teu desenvolvimento espiritual. Um grande abraço.